porque muitas pessoas pensam que é através do pensamento é que o ser humano ele faria qualquer coisa na vida, através do pensamento e do sentimento. Então eu fiz um quadro para esclarecer o seguinte, que a origem da vida, da existência do ser humano, vem pela ação. Então que sem essa ação que nós chamamos pura quer dizer, ação boa, né? Ação honesta, uma ação assim ligada ao que é certo, ligada ao que é correto. Então, sem essa ação pura, não existe amor. Que o amor, que o afeto, vem justamente através da ação do ser humano. E que o próprio conhecimento, não existe conhecimento só pelo estudo. Existe decoreba, como fala, né? Decoração. A pessoa decora um esquema qualquer, mas o verdadeiro conhecimento vem da ação boa, da ação pura. Então veja aqui, que o amor sem ação não existe. Então, em decorrência dessa ligação do amor baseado na ação, que o amor vem da ação boa, então, que o amor, se não tiver ação, também não existe. Que o ser humano, ele gosta justamente do que faz. E não que ele faz o que gosta, ou que ele deve fazer o que gosta, mas que o amor pelo trabalho, pela realização, vem da ação que ele estiver fazendo. Então é através da ação que ele adquire o amor por aquilo que ele realiza. E também que não existe conhecimento sem essa ação pura, né? Então que o ser humano conhece o que ele faz, veja bem, é diferente do que aquela ideia que o ser humano só ama o que conhece. Sim, Dr. Kepp, então essa ideia que o ser humano precisa estudar para começar a fazer, então isso é uma coisa completamente invertida. É por isso que, então, a gente vendo, por exemplo, os bons alunos, né? As pessoas que tiram as melhores notas nas escolas, que passam em primeiro lugar, com louvor, com summa laude, tudo isso, na vida prática são as piores pessoas. Então, justamente as pessoas mais práticas, aquelas que mais realizam, que são as pessoas que têm mais sucesso na vida. Então, como eu estava mostrando aqui novamente, na questão do conhecimento, né? Que o indivíduo, ele conhece o que faz. Então, se ele, por exemplo, se dedica a uma ação, ele lendo qualquer livro, estudando, então ele vai conhecer bem por causa da ação pura que ele tiver. Então veja aqui, o conhecimento sem ação não existe. Então o que chamam de conhecimento, a pessoa que passa bem nas escolas, na faculdade, é mais um ato de decoração. A pessoa decora. Memoriza. Memoriza. Dados. E isso não é conhecimento. Dr. Kepp, mas isso é muito impressionante, porque na prática a gente verifica que existem muitos indivíduos como chamados práticos. Então os engenheiros, muitas vezes recém-formados, arquitetos, não têm a menor ideia de como erguer uma casa, uma ponte. No entanto, um pedreiro, ele tem uma sabedoria, um entendimento de equilíbrio de forças e tudo isso, que vai ensinar os arquitetos recém-formados ou engenheiros recém-formados. Isso em todos os campos da atividade humana. Eu tive um engenheiro, ele era professor aí da Politécnica, ele fazia pontes em São Paulo e também nas estradas do interior. Ele dizia que a mistura do cimento, a mistura de todos aqueles elementos para fazer a ponte, ele podia fazer no papel, né? O esquema, tudo como deveria fazer. Mas quem faz mesmo a ponte, quem realiza, vamos dizer, um prédio, quem faz uma estrutura certa, é o feitor, aquela pessoa que está lá dirigindo os operários, e ele faz assim, olhando na mistura. Põe tanto de areia, tanto de cimento, disso, daquilo. E assim que ele constrói, porque o engenheiro, com todo esquema que ele tem, se for feito como está no esquema, a ponte vem para baixo e o prédio cai também. Por falar em tantos esquemas, Dr. Kepp, essa atitude de teorização,
até de especialização técnica, física teórica, por exemplo, tudo isso, isso está levando ao mundo a uma situação drástica. Então se fala muito em questões que são como que uma realidade virtual, tudo no computador, tudo planejado, tudo teórico, mas na prática a gente vê que o planeta está em situação catastrófica.